quando eu estou repetindo, né, tem essas três estruturas, topológica, diferenciável e métrica. Como é que você compara objetos com estrutura topológica, espaço topológico? Como é que você diz que eles são equivalentes? Quando você tem um homeomorfismo entre eles. O homeomorfismo é a maneira de você equiparar variedades topológicas. Como é que você equipara do ponto de vista diferenciável, quando você tem difiomorfismos? E como é que você equipara quando você tem a estrutura métrica com isometrias? Então, vocês viram o conceito de isometria, foi no final do curso, de GD1. Então, a isometria entre superfícies, é uma função que de partida já preserva as outras duas estruturas, então é um difiomorfismo. Se não for homeomorfismo, esquece, se não for difio, esquece, não vai ter chance. Então, essas três estruturas estão uma em cima da outra, né? A topológica, e você tem que ter a topológica para falar de diferenciável, você tem que ter a diferenciável para falar de métrica, né? Então, na verdade, você está restringindo, né? O conjunto das superfícies topológicas, vamos chamar assim, é muito maior do que daquelas diferenciáveis, né? Que é muito maior do que aquelas métricas. Cada vez que você coloca mais uma estrutura, você está restringindo mais. Mas tem essa hierarquia entre elas. Então, tem que preservar as outras duas estruturas e preservar a métrica. Quer dizer, se eu comparar, né, eu pego um ponto P, da superfície S1, pego dois vetores, V1 e V2. Então, V1 e V2 são vetores tangentes da superfície 1. Né? A diferencial deles mora no plano tangente à superfície S2, no ponto F de P. Aqui eu fui muito exagerado escrever no meio, que é bom de lousa digital ali, né? Desloca, pega a tinta e desloca no papel. Beleza. Esse aqui é o... Eu vou comparar a estrutura métrica de uma superfície na outra, né? Então, a estrutura métrica ela mora nos planos tangentes, né? Então, o produto interno ou a forma linear associada é entre vetores tangentes à superfície. Então, essa estrutura, na verdade, está atuando nos planos tangentes, né? Essa estrutura vetorial que a gente associa a uma superfície, né? Superfície é um objeto não linear, né? Fortemente não linear em geral, mas você associa a cada ponto uma estrutura linear, né? E é ali que está atuando a estrutura métrica, tá? A primeira forma fundamental, ou o produto interno, como você preferir. Então, eu vou comparar nesse âmbito, né? Eu vou olhar no plano tangente numa superfície, plano tangente na outra, o que leva a informação de um plano para outro, a informação relacionada a essa função, é a diferencial. Né? A função associa S1 a S2, e a diferencial plano tangente com plano tangente. Então, é nesse âmbito que eu faço a comparação. Eu vou olhar para as imagens desses vetores pela diferencial e, de preferência, escrevo aqui corretamente, né? Esse aqui é o produto interno no plano tangente à superfície S2, no ponto de chegada, e eu quero que seja igual ao que eu tinha antes de enviar essas informações para outra superfície. Aqui, tal, aqui, né? Para cada par de vetores tangentes. Deixa eu ver se tem alguma. Isso é uma isometria, né? Ou seja, o que isso acarreta? Acarreta que um arco de curva de S1 é mandado num arco de curva de S2 que tem o mesmo comprimento. Vetores tangentes a S1 são mandados em vetores tangentes a S2 formando o mesmo ângulo. Uma porção da superfície S1 é mandada numa porção da superfície S2 com a mesma área, né? Porque as primeiras formas são iguais. Então, tudo que você mede com ela acaba sendo igual, né? Então, preserva ângulo, preserva comprimento de curva, preserva área, né? Preserva tudo que a gente mede em superfícies. Portanto, elas são equivalentes também nesse ponto de vista. Exemplo típico: plano e uma fatia de cilindro. Deixa eu olhar agora na página da RNP, porque eu tenho que ver se pega na câmera, né? O plano e uma superfície cilíndrica, né? Aqui não vale dobrar, né?
senão já não é mais diferencial. Mas, enfim. Né? Isso aqui é exemplo clássico, né, de uma família de isometrias, na verdade. Né? Essa daqui. Um exemplo clássico, mas não tão óbvio, e imagino que vocês tenham visto, é a isometria entre o catenoide e o helicoide, que ela é bem bonita de se ver, que são superfícies aparentemente bem diferentes. Né? E também tem ali uma família de isometrias que leva uma na outra. Né? E em relação à esfera, por exemplo, se uma superfície é isométrica uma esfera, ou mesmo que localmente, no fundo ela é um pedaço de esfera, daquela esfera. Tá? Não dá para ficar brincando com a esfera desse jeito. A esfera, quando a gente fala em geometria, ela é rígida. Eu não consigo, se você fizer qualquer deformação, não é uma isometria. Você está deformando mesmo. Aqui eu estou deformando, digamos, eu consigo deformar o plano isometricamente. Eu também consigo deformar não isometricamente. Né? Esse aqui não consigo sem destruir, porque é papel. Né? Mas se fosse um pouquinho elástico, né? Esticando, eu preservo a topologia, preservo a estrutura vetorial, diferenciável, mas eu não preservo a métrica, se eu esticar isso aqui, se fosse elástico. Né? Agora, uma esfera, não tem jeito. Qualquer coisa que eu fizer, qualquer deformaçãozinha que eu fizer, já não é mais isométrico. Então, a esfera é rígida, não tem ninguém que equivalente a ela que não seja ela mesma. Tá? Tem uma razão para isso, também tem a ver com o conceito de curvatura que a gente vai definir. E eu já vou daqui a pouco para isso, porque eu vou falar de curvas, mas só... Então, deixa eu deixar registrado aqui que a gente entende por geometria intrínseca. Isso é importante, tem uma hora que a gente vai falar, justamente, vai olhar com cuidado para essa geometria, o que a gente enxerga aqui. E a gente enxerga bastante coisa. Tá? Geometria intrínseca é tudo que tem a ver, ou que depende da topologia, não vou colocar assim, ó, da estrutura topológica, da estrutura diferenciável e da estrutura métrica da superfície. Tá? Tudo que tem a ver com isso. Tá? Por exemplo, eu falei, a esfera não funciona muito, porque, como eu falei, ela é rígida. Mas, deixa eu voltar lá para ver. Quando eu falo do plano dá para deformar desse jeito, né? Intrinsecamente, nada está mudando. Tá? Esse objeto e esse objeto são iguais. Tem a mesma geometria intrínseca, a mesma topologia, mesma estrutura diferenciável, mesma estrutura métrica. Extrinsecamente, do ponto de vista do R3, está mudando. Quando eu faço isso, o meu dedo que está aqui e o meu dedo que está aqui estão bem mais próximos, né, no R3 do que estavam aqui. Então a distância mudou. Né? Então, do ponto de vista extrínseco, né, quer dizer, do ambiente do R3, esses dois caras são diferentes. Né? Do ponto de vista intrínseco, eles são iguais. Né? Essa é uma diferenciação muito importante na geometria. Tá? É uma das categorias que a gente tem que a gente usa para enxergar as coisas. O que é uma geometria intrínseca? Ou seja, é preservada por isometrias. Lembrando que a isometria preserva também as outras duas estruturas. O que é preservado por isometria é intrínseco. O que tudo o resto é extrínseco. Né? Por exemplo, vamos olhar para curvas agora. Eu vou falar muito pouco de curvas, tá? Que horas são que eu estou? Beleza. Eu vou falar muito pouco de curvas. Aqui também, curvas regulares do R3. Né? Vocês devem ter visto duas maneiras de caracterizar curvas, vamos supor assim. Não é bem de duas, não é duas maneiras de ver o mesmo objeto. São dois objetos fortemente relacionados. Um é curvas parametrizadas, que fundamentalmente, a rigor, é uma função mais do que um objeto geométrico.
né? Tem o traço dela, né, a imagem, que já tem mais uma cara geométrica, mas a curva parametrizada é a função, né, que vai de um intervalo no R3, diferenciável, regular, aquela coisa toda. E curvas geométricas. Não sei se vocês usaram exatamente essa nomenclatura. Isso aqui, curvas geométricas, são... pode pensar de maneira abstrata como classe de equivalência de parametrizações, mas fundamentalmente é um subconjunto do R3 que pode ser parametrizado adequadamente, que é a imagem de curvas parametrizadas. Né? Então aqui a gente olha mais para a geometria, aqui a gente olha mais para a parte analítica, mas fundamentalmente são o mesmo objeto. Mas a gente não define curvas daquele jeito que a gente definiu superfícies. Nem do jeito extrínseco, nem intrínseco, como pegando cartas locais e atlas. Né? Você pode até falar que uma parametrização pode ser vista como uma carta local, mas a gente já pega uma parametrização. Se você pega um círculo, por exemplo, perdão, uma circunferência, né? O círculo é cheio. Você pega uma circunferência, você tem diferentes curvas parametrizadas que parametrizam a circunferência. Mas como a gente pega o domínio sempre aberto, ou você vai dar voltas, enfim, vai ter intersecção, ou você tem que pegar mais que uma. Tá? Mas a gente sempre parte em GD1, né? Não é só GD1, mas quando a gente estuda curvas, a gente em geral parte de alguma parametrização. Se não cumprir tudo que a gente quer, a gente depois pega outra parametrização, enfim. Né? Mas a gente não faz aquele serviço que fez de superfície de pegar em cada ponto da curva, né? Você pega lá o subconjunto do R3, pega um ponto aqui, P, aí você pega chama até de gama, né? Uma carta local, você pega um aberto da reta, pega uma função que vem aqui, que seja diferenciável em R2, isso é aquela construção a gente não fez isso. Né? Muito menos fez o equivalente à superfície abstrata. Né? E, no fundo, isso tem a ver com um possível tema para seminário. Né? Não tem muito que ficar brincando com curva. Tá? Então, aqui eu estou olhando só para a parte topológica diferenciável da curva. Ainda não estou falando da parte métrica, tá? Que é ainda mais ridícula, digamos assim. Tá? Toda curva entendida como variedade diferenciável de dimensão 1 é diffeomorfa ou a um intervalo aberto ou a circunferência S1. Não tem muito o que brincar. Tá? Do ponto de vista topológico ou de estrutura diferenciável, toda curva é isso. Ou é isso, ou é isso. Não tem mais muita brincadeira. Tá? Já superfícies têm muitas outras coisas. Então, esse é um dos motivos para não olhar curvas do ponto de vista intrínseco. Mas a coisa piora ainda mais se a gente olhar para o lado métrico, porque aí vamos lembrar de curvas, uma coisa muito importante de curvas é que toda curva regular, claro, né, pode ser, vou colocar assim, toda curva pode ser parametrizada. Vamos colocar a velha sigla, né? Pode ser parametrizada por comprimento. Por comprimento de arco. PPCA. Vocês usavam essa sigla, né? PPCA. Eu uso direto PPCA. Né? Que parametrizada por comprimento de arco dura a aula toda para escrever. Né? Esse é o resultado básico, né, de curvas. Toda curva regular pode ser parametrizada por comprimento de arco. Né? Ou seja, você pode colocar um sistema de abscissa curvilínea, como a gente chama, né, de modo tal que o vetor tangente seja unitário. Em cada ponto, o vetor seja unitário. Aqui eu digo, o vetor tangente é a parametrização que você tem. Né? Repara que, fazendo paralelo com superfícies, né, isso aqui é a primeira forma fundamental. Né? E duas curvas quaisquer eu consigo parametrizar desse jeito.
Na prática, isso significa que duas curvas quaisquer são localmente isométricas. O que pode mudar é uma ser maior que a outra, é o comprimento, né? Então, você tem essa daqui, aparentemente, vou até esticar um pouco essa aqui. Essas duas curvas são diferentes, né? Inclusive tem tamanhos diferentes, mas elas são localmente isométricas. Então, assim, a geometria intrínseca de curvas tem nada. Por isso que a gente não trata de curvas, a formalização que foi dada para curvas não é aquela que foi dada para a superfície. Parece que ficou mais complicado a superfície. Não é porque tem uma dimensão a mais, é porque tem mais geometria mesmo. Tem mais coisa acontecendo com superfície, que merece, então, um tratamento melhor. Curvas não tem muito para onde ir. Entendeu? Então, a gente não se faz estudo intrínseco de curvas, né? Se faz o estudo extrínseco. Do ponto de vista extrínseco, elas são bem diferentes. E aí, em curvas, vocês viram... Vou falar de curvas no R3, tá? No R2 é um caso particular, mas... Quando eu dou GD1, eu acho legal primeiro fazer curvas planas e depois passar para curvas espaciais. Eu não gosto muito do jeito que o Manfredo faz, ele já faz direto espaciais e coloca planos como um caso particular. Embora faz sentido, mas didaticamente eu prefiro o contrário. Mas aqui vocês já fizeram esse caminho, então já olhar no R3. Tá? Vocês viram dois invariantes. Esse é um conceito fundamental em matemática, não só em geometria. Né? Quando você tem um tipo de estrutura, você sempre considera os invariantes. Né? Em linguagem de categorias, se alguém entre vocês já estudou um pouco já entrou em contato com categorias, mas enfim, não vou usar essa linguagem. Você tem objetos, por exemplo, em topologia, você tem os espaços topológicos e você estuda invariantes por funções contínuas. São os morfismos entre espaços topológicos. Entre funções diferenciáveis, seja no RN ou agora a gente está vendo entre objetos com certa estrutura diferenciável, você olha para invariantes por diffeomorfismos. Né? Então, invariantes são grandezas que não variam quando você muda de um objeto para um equivalente. Né? Topologicamente, se dois espaços são iguais, os invariantes são aquelas propriedades que são iguais em ambos. Né? Por exemplo, a área não é um invariante topológico, que você pode ter, né, você estica um elástico e o comprimento já mudou. Né? Estica um pedaço de superfície e a área mudou. Né? Topologicamente ainda é a mesma coisa. Então, em curvas, vocês viram dois invariantes, curvatura e tensão. Torção. Né? Invariantes, não custa reforçar, extrínsecos. Né? Eles são invariantes por isometrias do R3, né? Que são fundamentalmente movimentos rígidos. Né? Então, se você pega uma curva e faz um movimento rígido do R3, uma rotação, uma reflexão e tal, mas uma isometria do R3, o que você obtém é uma curva congruente àquela que você tinha. Né? Do ponto de vista intrínseco, todas elas são isométricas. Né? Então, esses invariantes não medem nada, né? E, inclusive não são mais invariantes. Tá? Uma reta tem curvatura zero, e se você transformar ela num arco de circunferência, ela vai ter curvatura igual ao inverso do raio, então não é mais zero. Tá? Então, embora sejam objetos que continuam com o mesmo comprimento, né, tem a mesma métrica intrínseca, essas grandezas não são invariantes. Elas são invariantes por isometrias do ambiente. Né? A gente vai considerar isso também quando chegar a hora em superfícies, mas em superfícies a gente vai ver invariantes intrínsecos. O mais importante, na verdade a gente vai ver um só. A curvatura, chamada curvatura de Gauss. Né? É um objeto particularmente importante. Leva o nome de Gauss, não pode ser pouco importante. Né? Aqui, o Bruno entrou na sala, deve ter caído. E aqui a gente tem um resultado, eu não vou escrever, só vou comentar, que é o teorema fundamental de curvas. Tem outros resultados de curvas que eu vou relembrar quando a gente
chegar mais para frente, quando for usar, tipo o teorema do índice de rotação, enfim, mas aqui acho que não é conceitualmente muito relevante. Teorema fundamental das curvas, você tem fundamentalmente duas curvas que ao longo de cada ponto tem a mesma função curvatura, a mesma torção, então elas são congruentes. Ou seja, tem uma isometria do ambiente que leva uma na outra. Né? Esses dois invariantes extrínsecos caracterizam de maneira unívoca uma curva, a menos de movimento rígido. Né? Então, se a curva transforma para cá, ela parece diferente, mas no fundo é a mesma curva. Do ponto de vista geométrico, é a mesma coisa. Né? A gente vai ter também um teorema dessa natureza para superfícies, mas a gente vai ter mais invariantes envolvidos. Tá? Tem a primeira forma, tem a segunda forma, que em curvas não tem. Vai ter que aparecer mais coisa para poder ter o teorema fundamental. Tá? Então, em resumo, né? Isso aqui é uma passada muito rápida no conteúdo do GD1, evidentemente, não podia ser diferente. Mas o que eu quero reforçar, né, para a gente ter sempre em mente, me perdoem se eu vou repetir isso pela enésima vez, mas essas, digamos, duas coisas. Né? Então, que a gente vai sempre ter em mente a parte intrínseca das superfícies, a geometria intrínseca, que envolve as estruturas topológicas, diferenciável e métrica. Né? Lembrando que aqui a equivalência se dá no nível de homeomorfismo, aqui a equivalência se dá no nível de difeomorfismo e aqui a equivalência se dá no nível de isometria. E a gente vai sempre olhar e buscar invariantes, né, que podem ser intrínsecos, ou seja, são invariantes para isometrias da superfície. Né? No nosso caso, a gente não vai trabalhar com curvas, a não ser de maneira auxiliar, né? Ou invariantes extrínsecos, ou seja, invariantes por isometrias do R3. Tá? Duas coisas diferentes. Uma isometria de uma superfície, né, de uma superfície numa outra, é uma coisa, uma isometria do ambiente é outra coisa. Né? E, para não esquecer também, né, a gente pode ter invariantes globais ou locais. Essa é outra. Isso tem muito na topologia, né, e em geral essa diferença acaba envolvendo mais questões topológicas, mas não só. Né? A gente vai quase que só trabalhar com geometria local. Né? De vez em quando a gente pega algum resultado de natureza global, mas vão ser poucos. Vão ser poucos. Tá? O teorema mais importante do curso, que é o teorema de Gauss-Bonnet, é um dos mais bonitos da matemática, tem tanto a versão local quanto a versão global. Tá? O teorema tem natureza global. Ele fala de maneira completa, olha para a superfície como um todo. Né? Mas, na hora da demonstração, a gente primeiro pega uma versão local e depois faz o necessário para um trabalho principalmente topológico, enfim, para poder estender a coisa globalmente. Né? Mas essa outra categoria, digamos, vou falar do pensamento geométrico, mas não só, como eu falei, na topologia, principalmente isso aparece, mas é outra categoria que a gente está sempre usando. Então, é uma coisa local ou uma coisa global. Né? Essas são essas categorias que eu queria deixar. Eu não acho que tem nenhuma novidade aqui, mas eu queria ter certeza de deixar ela bem explícita. Isso foi quanto eu pensei em apresentar para vocês. Tá? Daria para fazer essas mesma conversa de diferentes maneiras, eu optei por essa, sem entrar muito em detalhes, mas tentando passar pelas coisas que eu acho que são principais. Mas se vocês quiserem que eu aprofunde algum aspecto aqui, bom, depois sem dúvida, né? Eu vou repetir o que eu falei no começo, não sei se estava todo mundo aqui.
no decorrer das aulas, se eu estou usando alguma coisa que tem a ver com o GD1 e vocês não lembram, me interrompe e peça para a gente rever. Se for uma coisa muito longa, de repente só ilustro naquele momento, depois a gente pode fazer, às vezes até eu faço um vídeo separado, enfim. Mas aqui era para dar uma geral, e de repente também vocês querem aproveitar para dizer assim, olha, aquela parte eu gostaria de rever mais com calma. Também vocês podem estudar, né, por conta, mas depois tirar dúvida. Mas inclusive porque tem alguns de vocês que ainda estão com cheiro de GD1 no corpo, que acabaram de fazer, e tem outros que faz muito tempo que fez. Beleza, então, gente. Então, bom resto de semana para vocês. Bom fim de semana. Se cuidem.